Olá, muito boa tarde. Foi apresentada esta quarta-feira a campanha da Caritas de apoio à população da Ucrânia, uma forma de ajudar vítimas da guerra, sobre a qual nos vai falar daqui a pouco a Presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas. Para já, olhamos acontecimentos da atualidade, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oração e jejum pela paz, pelo fim da guerra na Ucrânia. Foi uma quarta-feira de cinzas diferente, por iniciativa do Papa Francisco, que desafiou todo o mundo a estar mais perto dos sofrimentos do povo ucraniano. In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada. E non smettiamo di parlare, anzi supplichiamo Dio più intensamente. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo come nello Yemen, in Siria e in Etiopia. Ripeto, tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. No Vaticano, Francisco agradeceu publicamente pelo acolhimento de refugiados na Polónia. Um momento emocionante pela presença como tradutor de um frade franciscano de nacionalidade ucraniana, cujos pais estavam em refúgios subterrâneos perto de Kiev. Voi per primi avete sostenuto l'Ucraina aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore. Accompagnando lui, accompagniamo tutto il popolo che sta soffrendo dei bombardamenti, i suoi genitori anziani e tanti anziani che sono nel sottoterra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo e grazie a te per continuare nel lavoro. A Santa Sé está pronta para facilitar negociações entre a Rússia e a Ucrânia, alertando para a catástrofe gigantesca que seria a escalada do conflito. Um apelo feito desde a primeira hora. I tragici scenari che tutti temevamo stanno diventando purtroppo realtà. Ma c'è ancora tempo per la buona volontà. C'è ancora spazio per il negoziato. C'è ancora posto per l'esercizio di una saggezza che impedisca il prevalere degli interessi di parte, tuteli le legittime aspirazioni di ognuno e risparmi il mondo dalla follia e dagli orrori della guerra. Um problema no joelho impediu o Papa de presidir as celebrações da quarta-feira de cinzas com a tradicional procissão pelas ruas de Roma, tendo-o obrigado também a cancelar a viagem que iria fazer a Florença no último domingo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. No Algarve, a comunidade ucraniana manifestou-se no centro de Faro e mobilizou a ajuda humanitária. Precisamos ajuda, apoio e luta contra o motivo, contra a causa principal, para parar exército russo invadir nossa terra. No domingo, a comunidade ucraniana do Algarve reuniu-se junto ao mercado municipal de Faro
para manifestar solidariedade para com o seu país e para com todos os que ali se defendem da invasão russa. O que está a acontecer neste momento, aquela ajuda que pessoas trouxeram, comida, roupa, as coisas quentes, medicamentos, estamos a tentar separar, as pessoas oferecem-se voluntariamente tentar separar estas coisas e já temos também carinhas que muita gente oferece para transportar depois para a Ucrânia. Há muitas ainda perguntas mais que respostas, porque como é que depois, além das fronteiras na Polónia, na Roménia, vai ser esta ajuda toda transportada para a Ucrânia, mas eu acredito que o meu povo consegue organizar-se de uma maneira extraordinária, assim como nós estamos a ver por todo o mundo e hoje em Faro também aconteceu, por isso vamos resolver as questões todas. Vindos de diversas zonas da região algarvia, ucranianos e também muitos portugueses participaram nesta iniciativa que visa organizar uma corrente solidária para com a Ucrânia. Recolhemos muitas assinaturas e vamos com estes chapelos abaixo assinado, vamos junto aos presidentes das câmaras para tentar ter uma ajuda em concreto, as coisas em concreto. Já tivemos as pessoas representantes das câmaras municipais de Albufeira, de Faro, de Olhão, que estão dispostas a ajudar organizações. Desculpa, eu agora não consigo recordar assim o nome da organização, mas a organização que está disposta já a fornecer uma ajuda com medicamentos, com médicos e enfermeiros formados aos refugiados que vão necessitar esta ajuda. Sim, vamos lutar, vamos juntar coisas, vamos fazer esta corrente de ajuda humanitária. A solidariedade não se fez esperar. Momentos após esta iniciativa, no centro de Faro, eram já muitos os donativos entregues e cuja triagem começava para separar os bens essenciais a fim de serem enviados para a fronteira ucraniana. Espontaneamente recebemos muitos donativos de pessoas assim aleatórias, porque não era essa a ideia de receber as coisas, receber donativos, era a ideia de mais manifestar e recolher as assinaturas para sensibilizar as câmaras numa ajuda assim mais concreta acerca de fornecer o transporte legal para os refugiados da Ucrânia para Portugal, que já são muitas. As pessoas deixaram as listas concretas das pessoas que estão à espera para vir e por alguma razão não podem. Os membros mais jovens da comunidade também não ficam fora deste esforço solidário, até porque partilham a preocupação dos pais desde que se iniciou a invasão do seu país. Desde que começaram a bombardear, os meus pais estão sempre a tentar em contacto com os nossos familiares. Muitos dos nossos familiares não querem ir para Portugal connosco, querem ficar lá. Nós também tentamos perguntar o que é necessário, o que nós podemos fazer por eles. E está a ser um pouco difícil, situações de preocupação, e tentamos sempre manter contacto com os nossos familiares. Alina esteve há poucos meses na Ucrânia. Fui em dezembro, mesmo antes da guerra. E acho que foi bom ir mesmo antes disto tudo começar e ter mais uma noção como é lá. Entretanto, por cá, Alina sente neste momento a proximidade dos seus colegas de escola. Muita gente pergunta como é que estão os meus familiares, inclusive amigos, professores, basicamente toda a gente que sabem que eu sou ucraniana e os meus pais também. E acho que é bom ter pessoas que se preocupam comigo e com os meus familiares. O pai diz-se chocado com o que está a acontecer na Ucrânia e, à distância, dá corpo ao esforço solidário. Já moramos bastante tempo aqui fora da Ucrânia, fora do país, mas por coração também os ucranianos estamos a sentir a responsabilidade que está-se a passar lá e estamos a tentar ajudar os nossos militares, a ajudar as nossas famílias e a ajudar o que conseguimos. Mesmo estamos fora do país, mas estamos a tentar participar na que está-se a passar, a ajudar o nosso povo e a ajudar o nosso país. Ucranianos, levantem o braço, famílias de quem não quer emigrar e não quer refugiar dali. Levanta! Você compreende o que isso significa?
que vamos morrer lá até vitória, até aguentar. Acompanhe estas e outras notícias no portal eclesia.pt. Falamos agora sobre a campanha da Caritas de apoio à população da Ucrânia, apresentada esta quarta-feira. Portugal ajuda Ucrânia. A campanha é uma resposta às urgências sociais que a guerra está a provocar na Ucrânia e nos países vizinhos que acolhem refugiados. Estamos preocupados com esta guerra, com o que está a passar e, portanto, tomarmos alguma iniciativa que tenha a ver com a ajuda concretizada em apoios. A Caritas é um meio que nós temos em rede a nível europeu e mundial e, portanto, é fácil, digamos assim, conjugar as ofertas e as campanhas que se fazem e saber que chegam lá e que são aplicadas, não é? Portanto, em conjugação com a Caritas na Polónia e noutros países vizinhos que recebem refugiados, e com aqueles também que vieram para Portugal, é possível que com o apoio que os portugueses dão sejam refletidos no apoio às pessoas. Um projeto de solidariedade que é ativado a partir das necessidades da Rede Caritas, que está no terreno. Temos esta preocupação de que as coisas aconteçam também com a coordenação das Caritas locais, não é? As Caritas nacionais e locais que funcionem e funcionem bem, para que não se esteja a fazer uma campanha que depois não produz o efeito. Temos esta agilidade e, portanto, temos essa garantia de que isso pode e deve acontecer. A partir de muitos pontos do globo, também de Portugal, e com a ajuda de muitas pessoas e organizações, as ajudas de emergência chegam ao leste da Europa, que projeta já o necessário envolvimento da comunidade internacional para a reconstrução de um país que está a ser bombardeado há 8 dias. Uma forma de ajudar, para falarmos com a Presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, que está agora connosco e que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Dra. Rita Valadas, por estar connosco. Qual é este propósito da Caritas Portuguesa? Acredito que em sintonia com as Caritas dos vários países e a Caritas Europa. Sim, na verdade nós vamos abrir uma campanha que, entretanto, já tem um apelo de emergência feito pela Caritas Internacionalis e, portanto, vamos corresponder e alinhar com a Caritas Internacionalis. A ideia desde o início da nossa parte, era que nós pudéssemos apoiar a nossa irmã da Ucrânia e, à medida que os países limítrofes fossem recebendo deslocados, pudessem ser apoiados também. No fundo, a ideia era fazer o apoio no caminho, apoiando as Caritas que recebem, as situações de maior risco e cá em Portugal os que cá chegarem também. Esta campanha é para uma recolha de donativos, também de bens que já estão identificados? Para nós neste momento, a campanha é a campanha de donativos. As campanhas de bem que neste momento estão a existir são a nossa sociedade civil a funcionar e nós temos boas experiências disso. Ainda por cima temos uma comunidade ucraniana muito grande em Portugal e por isso essas famílias juntaram-se a amigos e acabam por ter aqui um conjunto enorme da sociedade civil a tentar fazer recolha de donativos em géneros. A Caritas o que tem feito, na maior parte desses casos, é tentar ajudar a organizar este movimento, contribuir com os seus voluntários e tentar que haja uma ligação que permita que estes bens não se percam no caminho, porque a pior coisa que nós podemos fazer é estar a fazer recolha de donativos e depois desperdiçá-los. Nós somos uma sociedade de desperdício, mas para isto não pode ser. E, sobretudo, a Rede Caritas na Ucrânia, na Polónia, na Roménia, nos países próximos, pode ser aí uma ótima ajuda para que os bens cheguem a quem precisa? Têm sido as nossas parceiras diárias neste momento. Nós, ainda ontem houve uma reunião promovida pela Caritas Europa com todas as Caritas, exatamente para alinhar, para que não haja
para que não esteja cada um a trabalhar para o seu lado e depois não consigamos rentabilizar todos os recursos. Nós estamos a trabalhar com a Caritas Ucrânia naturalmente, agora com a Caritas da Polónia também mais, mas trabalharemos com todas aquelas que precisarem neste movimento que é a nossa rede Caritas Internacional. E os relatos que chegam, até precisamente nessa conferência de imprensa, ou encontro que ocorreu na terça-feira, foi de facto um apelo para que não se esquecesse a Ucrânia, não é? São de urgência os relatos que vão recebendo da região? Todos os dias são novas urgências, nem vale a pena tentarmos fazer uma expectativa, uma estimativa daquilo que vai acontecer. Ainda hoje ouço as questões relacionadas com as crianças institucionalizadas, que neste momento são um problema enorme para retirar, não é? São situações legais muito complexas, crianças muito vulneráveis, e são muitas crianças que estão nesta situação e que agora estão em movimento entre a proteção na Ucrânia e a recepção na Polónia ou noutros sítios. Portanto, temos aqui um segundo movimento, um movimento muito silencioso, porque as crianças... Bem, silencioso na moda das crianças, sim, mas que nós precisamos de perceber como é que vai acontecer. Mas todos os dias há situações de crise novas e, apesar de nós continuarmos, estamos a trabalhar... A Caritas Ucrânia mantém postos avançados dentro da Ucrânia, tem tido que largar uns, mantém alguns postos de trabalho e trabalho remoto para poder encaminhar as pessoas, mas é duríssimo, é muito duro. E tem duas presenças ligadas às duas igrejas na Caritas, não é? Estão a trabalhar juntas. Estão a trabalhar juntas, claro, mas se calhar até com mais possibilidade de atender a problemas que vão surgindo em diferentes contextos. Pois o que aconteceu é que ambas, as duas igrejas, já falámos do rito estavam... católico e do rito grego-católico, não é? Latino e grego-católico. Ambos já vinham-se preparando já para situações de risco que perspectivavam no terreno e, portanto, os espaços, por exemplo, de alojamento de urgência estavam identificados já no território da Ucrânia. Agora, se a situação se explode, eles não podem lá ficar. Portanto, para além das pessoas que saíram por sua própria iniciativa, temos estas pessoas que já fugiram para um sítio de proteção e que também terão que ser retiradas. Por enquanto, os corredores são de saída para que, enfim, os ucranianos e as ucranianas que conseguem sair das zonas de conflito possam estar em locais mais seguros. Torna-se urgente também a definição de corredores humanitários para Sim. que possam chegar bens a quem lá permanece. Corredores humanitários com propósitos definidos, que é isso que nós estamos a tentar fazer, é ter noção de exatamente o que é preciso. Que ainda não foi. Inicialmente a Caritas Ucrânia e a Caritas Polónia não queriam que nós mandássemos bens, exatamente pela dificuldade que é depois ficar em fronteiras e cheias de material que ninguém consegue resolver. Mas eu acredito que isso vai ser importante e por isso o movimento que está a acontecer depois terá o devido encaminhamento. Mas também há um movimento para lá, que é um movimento muito curioso. A quantidade enorme de pessoas, de ucranianos que estão a aproximar-se da Ucrânia para lutar e aproveitam, levam carrinhas cheias de coisas e as carrinhas trazem pessoas, é incrível. Eu acho que nós não estávamos preparados para nada, mas somos realmente gente de arregaçar as mangas e vir, porque estão a ser tão bem acolhidos, já à porta da Polónia, na Roménia e agora na Hungria, estão a criar postos de coração, é incrível. De facto, para respostas de emergência, não é? E pode estar aí, então depois também uma resposta a dar, seja na Polónia, seja aqui à nossa porta, não é? Sim. Para os refugiados que possam, entretanto, chegar. Sim. Que apelo deixa nesse sentido? O apelo é o mesmo do costume. Estejam atentos à vossa proximidade, acompanhem o site da Caritas, nós vamos dando notícias por aí, mas muito provavelmente algumas famílias já estão a dar sinais de necessidade de ajuda. Se virem que precisam de ajuda
contactem a Cáritas, as paróquias locais, para saber quais são as necessidades e para onde é que podem caminhar as coisas. E não desistam de olhar, porque nós não sabemos até onde é que isto vai. E há alguma atenção particular que é necessário dar, e a Cáritas está a pensar nisso, aos refugiados que chegam, vítimas da guerra, completamente, enfim, marcados por este trauma? Para além da ajuda material imediata. Uma coisa de cada vez, naturalmente. Primeiro temos que arranjar soluções de inserção das pessoas, seja só em emergência, seja mais definitivo, e depois ver família a família o que é que eles precisam. Nós temos que estar atentos realmente a essa situação, mas também temos o apoio destas comunidades ucranianas que, conhecendo a língua e que, sabendo o que se passa, são uma preciosa ajuda para nós podermos agir com mais força e com mais consciência, mais alinhados com a realidade. Nós tínhamos começado a fazer na Cáritas em Portugal um levantamento das respostas que nós temos no terreno em termos de inserção, de emergência e inserção. Até por causa de outras situações, que vão desde o sem-abrigo às situações das precárias de prisão ou de vítimas de violência doméstica. Portanto, estávamos nesse movimento de fazer a identificação desses espaços e vamos naturalmente usá-los entre a nossa ação direta no território nacional, mas também a colaboração com a PAR, de quem nós fazemos parte. Iremos certamente, entre todos, encontrar as melhores soluções. Ajudar quem está na Ucrânia ou nos países mais próximos e depois os refugiados que podem chegar até nós. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e que a reclamarem atenção e urgência, não é? Exatamente. Fica então esse desafio também e obrigado, Dr. Rita Valadas, por o lançar novamente aqui, de facto, numa situação de emergência provocada pela guerra. Muito obrigado. Grata pela vossa ajuda. Muito obrigado. No portal eclesia.pt pode rever este programa e encontrar outras notícias da atualidade. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se os quiser.